Bom, pessoal, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu recebi um pedido de um cliente meu que viu umas reportagens falando sobre xenofobia, bullying nas escolas e ficou muito preocupado em fazer mesmo esse projeto migratório, não é, com relação aos filhos que ele tem. E essa preocupação é com certeza válida, né? E ele me pediu que eu gravasse aqui um vídeo e falasse qual é a minha impressão, o que eu penso a respeito disso. Portanto, olha, eu penso assim, bullying e xenofobia existem em qualquer lugar. É que a gente mora no Brasil numa posição privilegiada, numa posição de brasileiros, com uma classe social tal, mas também existe xenofobia no Brasil, tá? Que possivelmente não é o caso da pessoa, nunca sofreu uma xenofobia, né? Assim como eu também aqui. Eu sei que pessoas já sofreram, brasileiros já sofreram, até pessoas que eu tenho grupos, não é, de amigas que pessoalmente já sofreram. Fico realmente muito triste com toda essa situação, mas, por exemplo, eu nunca sofri algo assim muito direto. Sofri um vizinho lá chato, mas foi só. Eu acho que também passa um pouco pela postura como você vai ter para enfrentar isso e um pouco também por uma certa também humildade da gente chegar aqui e saber que a gente está num país diferente, com regras diferentes, com cultura diferente, e a gente tem que se adaptar, a gente tem que conhecer e não o contrário. Porque também eu vejo muito isso, a gente sabe que a gente recebe aqui em Portugal imigrantes brasileiros e de outras nacionalidades, mas de culturas diferentes, porque no Brasil também tem pessoas muito diferentes, né? E a gente percebe isso sim, que também a gente vê pessoas que vêm para cá querendo aplicar aquele jeitinho brasileiro ou querendo, não estando nem aí para a cultura alheia. E não é bem assim quando você está num outro país, né? A gente tem que chegar mais mesmo com a cabeça baixa, por assim dizer, não no sentido da gente se rebaixar, mas no sentido da gente ter a consciência de que nós estamos num outro país e se adaptar a essa cultura e não o contrário. Isso é um ponto, tá? Com relação a bullying, olha, eu já vi crianças portuguesas sofrerem bullying. Isso não tem nada a ver com nacionalidade, a meu ver, até porque crianças são crianças. Eu acho que esse tipo de concepção de xenofobia não é uma coisa jamais de adulto. Isso sou eu falando, tá? Eu não sou psicóloga envolvida no assunto, mas eu penso que isso já é uma coisa, é um preconceito já um pouco mais avançado. As crianças brigam, gente, não tem como. Criança briga mesmo, desde pequenininho. Eu já trabalhei com criança em escola e acredito que criança briga em qualquer idade. Cabe aos adultos ir orientando, controlar mesmo, entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que as escolas, eu faço parte de uma associação de pais, e eu sou muito envolvida nessa questão. Eu acho que os pais têm que estar em cima, que a escola tem que estar em cima. Participação é fundamental. E a conjunção ali da escola com a família é mais do que fundamental, porque uma família estruturada, uma família que esteja de olho na criança, que esteja sempre ali, que verificando esse tipo de comportamento, analise o porquê do comportamento, tente melhorar, tente ir lá com seu filho, falar não é assim. E também por outro lado, a gente com os nossos, e eu faço isso com os meus, ensiná-los a autodefesa, né? Quer dizer, eu não ensino, quem ensina é o João lá, o professor do jiu-jitsu, que faz um trabalho maravilhoso aqui em Mafra. Agradeço muito a ele com os meus 2 filhos. É simplesmente ensiná-los a se defender, porque eu acho que isso é fundamental para qualquer idade, isso é um ponto. E educá-lo a não fazer com os outros o que ele não gostaria que fizessem consigo. Isso é geral. Agora, a gente não pode aqui achar que na nossa vida os nossos filhos nunca vão passar por nada. Porque nós mesmos já passamos por situações. A gente não tem como proteger os nossos filhos a esse ponto, de que eles sejam intocáveis. A gente tem que ensinar eles como proceder e nós também temos que saber como proceder. Portanto, para quem quer, para quem tenha realmente interesse nisso, é olhar a legislação, agir de acordo, agir junto com a escola, sempre. A gente tem aqui a lei de base do sistema educativo, nós temos a lei de autonomia e funcionamento da administração das escolas, tanto do pré-escolar até o secundário. Temos lá o conselho geral, o diretor do agrupamento, o conselho pedagógico, o conselho administrativo, temos o professor que a gente tem que falar, temos as associações de pais. Então é sempre isso, é parte da educação em casa. Se acontecer alguma coisa, está sempre fazendo essa integração com a escola. E eu penso que isso também ensinar pelo menos eles a se defenderem é o mínimo que a gente pode fazer. De resto, ninguém está isento de sofrer uma xenofobia, ninguém está isento de sofrer, não é, uma situação de violência, nem aqui, nem em lugar nenhum, porque nem os países mais evoluídos do mundo a gente pode dizer que não acontece violência, porque acontece sim, talvez seja em menor escala, mas também acontece.
Portanto, basicamente esse é o meu recado. É isso tudo que eu disse no vídeo e eu espero realmente que, para quem faça esse projeto, nunca passe por uma situação dessa, mas se acontecer, é saber o que fazer.